Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio do podcast da Vida Mental. Hoje estamos com a professora Michela, que é professora do curso de Psicologia do Trânsito. Tudo bem, professora? Tudo bem, é uma honra pelo convite, agradeço demais e espero colaborar aqui com vocês, dividindo minha experiência. Com certeza. A gente que agradece aí a disponibilidade, né? Um dia de semana, durante o dia, conseguiu estar presente aqui para gravar o episódio junto com a gente. E para começar, eu acho que vale a pena a gente começar perguntando para a professora como surgiu a psicologia na vida da professora. Sim, surgiu um pouco tarde nos moldes que a gente conhece aqui, né? Eu fui fazer minha segunda formação com 27 anos, não concluí a primeira, mas isso me ajudou muito, porque quando eu entrei na faculdade, eu tive um outro viés, a psicologia teve um outro peso para mim. Como eu já não era muito nova, eu olhei aquilo com uma maior seriedade, eu acho que isso me ajudou bastante. Fora que eu tive profissionais assim que compartilharam todo o percurso da graduação comigo e compartilham até hoje. Então a gente pode trocar muito conteúdo, não só profissionais como professores também, que me ajudou muito a desenvolver nesse caminho mesmo, né? Não só na trilha, mas no manejo clínico, que a divisão de conteúdo, você sabe melhor que ninguém, cursando psicologia, é muito importante, né, essa Sim, troca. sim. Então, fui muito gratificada com essa troca, essas pessoas que cruzaram o meu caminho na psicologia. Mas eu comecei a faculdade em 2006, terminei acho que em 2012, que são 5 anos, né? Uhum. E depois segui as especializações e não parei de estudar até hoje, Legal. É por importante, né? iniciativa própria mesmo, porque é um curso que te possibilita muitas vertentes, né? Uhum. E para cada delas você tem uma preparação um pouco diferente. Sim. Então, assim, os cursos livres e os outros cursos que tem na nossa área que capacitam a gente a usar outras ferramentas, usar outras técnicas, só ajuda, né? Sim. Então, estou há 15, 16 anos, acho, só estudando. O pessoal vai fazer cálculo, hein? E faz mesmo, porque para corrigir teste tem que usar calculadora, não tem É. jeito. E conta para mim um pouquinho, a senhora atua como clínica também, na Sim, clínica. sim. Como que é o trabalho do psicólogo na clínica? Então, o trabalho do psicólogo na clínica é complexo, porque ele está com uma demanda, por exemplo, um indivíduo cheio das suas complexitudes na frente dele, e ali ele vai ter que aceitar aquele indivíduo da sua forma, integralmente, sem julgamentos, né? Sim. Então, a preparação para você ir para a parte clínica, ela é fundamental. E o embasamento que a faculdade dá é muito bom, pelo menos as que eu tenho conhecimento, Uhum. porque ela tem a parte clínica muito forte, né? Sim. O embasamento é sempre feito na parte clínica. É, Eles é não a ligam muito principal para o área, né? teste, é a principal área. E é a principal ferramenta mesmo, que é Sim. mais difícil da gente lidar. É com um ser humano único ali na sua frente, dividindo informações confidenciais e que você tem que estar preparado para não ter um julgamento e aí a partir do conteúdo que você se organizou, estudou, ter uma diretriz em como ajudar ele a falar, tocar naquela emoção, externar, fazer a catarse, usar as ferramentas dele, né? Porque você não consegue resolver o problema de ninguém, longe disso, né? Uhum. Nem os nossos, imagina. Né? Então, é mais uma experiência de estar ali com base de apoio, aberto, não julgamento, e tentar fazer aquilo de uma forma que seja mais leve para o indivíduo. Então, a área clínica é uma área que você já se forma já durante a faculdade, você tem essa base forte na especialização, você tem essa experiência que eles te obrigam a ter, a parte clínica da faculdade, por isso que não tem EAD, Uhum. psicologia, né? Mas é uma ferramenta que cada vez menos está sendo fundamental para o psicólogo, exatamente pela diversificação de áreas que a gente tem. Então, a área clínica, por mais que a gente se forme com todo o embasamento clínico, não necessariamente o profissional que sai da faculdade ele vai estar condicionado a exercer a clínica, porque tem muitas áreas de atuação, né? E hoje eu acho que
hoje está sendo um pouco mais divulgado, mas antigamente, principalmente, sei lá, 6, 7 anos atrás, era muito difícil o psicólogo que estava, o estudante de psicologia conhecer outras áreas além da clínica, né? Era muito Sim, empotado dentro do curso. sim. Hoje ainda é falado, né? Eu estou fazendo curso, então os professores eles comentam sobre algumas áreas, incentivam, mas antigamente era muito mais difícil, né? Era muito Sim, mais empurrado para a clínica mesmo. muito mais empurrado para a clínica. E assim, já no embasamento da faculdade, eles já direcionam não só a parte clínica, psicanalítica, claro que você tem um monte de viés ali que você pode Uhum. escolher, mas eles não enfatizam, por exemplo, os testes. Eles não enfatizam o campo jurídico, eles não enfatizam o SUS, a saúde pública. Nem RH, se você for ver. Sim, A verdade. base, a base é mais direcionada à clínica mesmo. E nem todos os profissionais que se formam em psicologia vão atuar na clínica justamente pela diversificação de áreas, né? Uhum. Então, acredito que cada vez mais outras especialidades vão ganhar já a graduação por Uhum. conta da necessidade depois, né? Sim. Porque senão são profissionais que se formam e saem desesperados para cursarem outros cursos, outras especializações, porque não se sente seguro, né? Uhum. Não se sente seguro só com a base analítica e clínica da faculdade. Sim. Mas eu, por um acaso, pensando na minha história, eu tive uma vantagem, que eu acredito que seja uma vantagem, que eu tive um psicodiagnóstico muito forte. Então, eu tive duas professoras, uma a Silvia Ancona, que acho que é o CRP 02, a turma 02 da PUC Campinas, junto com a Aspásia Papazanax, que é uma grega formada em grafologia, entende demais de testes de HTP. Então, as duas me deram o psicodiagnóstico que, na Unip, quando eu me formei, eram 2 anos. 2 anos de linha ali, atuando Uhum. na frente, pegando os casos mais traumáticos, que é os que chegam até a faculdade, Sim. né? Então, me deu um embasamento de conhecimento de testes, de projetivos, de testes mesmo que normalmente na faculdade é vedado um pouco, Uhum. eu tive essa vantagem. Então, eu já saí da graduação com a base dos testes. Uhum. Aí, já na graduação, comecei a trabalhar na reprodução humana, que não tem muito uma direção de que teste você pode usar, que teste é mais indicado, mas já com a minha base, eu fui ali fazendo outros cursos, mas fui me adequando para entender o que a necessidade daquela avaliação me pedia. Uhum. E aí fui adequando para isso e fiquei uns 10 anos trabalhando com avaliação psicológica só para reprodução humana. Legal. Experimentei também treinamento, RH, não gostei muito da metodologia, mas a clínica sempre foi meu forte, sempre atuei na clínica e em avaliação psicológica desde então, por conta dessa base nos testes e sempre atuei na reprodução humana. Depois disso, ainda me sentindo ainda muito crua na psicologia, eu fui tentar me especializar em saúde pública, porque eu queria atuar mais com as pessoas. Como eu gosto muito de pessoas, eu queria conseguir definir meu tempo em clínica, em avaliação psicológica e atuar em saúde pública na minha região. Uhum. Foram 2 anos intensos que me deram muito embasamento de saúde mental mesmo, mas eu nunca consegui trabalhar na área. Nunca mesmo, mesmo tendo especialização. Uhum. Aí, posterior a isso, de todo esse investimento, né, 5 anos Uhum. na pós, mais 2 anos, 5 anos na faculdade, mais 2 anos na pós, eu falei, meu Deus, o que será que eu faço agora, né? Que caminho eu vou dentre todos esses caminhos, né? Aí não consegui dentro do que eu queria, que era trabalhar regionalmente, migrar, né? Aí eu falei, vou fazer psicologia do trânsito, porque ali eu vou ter o conhecimento de todos os testes. Uhum. Mesmo que eu não trabalhe na área, nada relacionado ao Detran, conhecer os testes vai me dar ferramenta para eu trabalhar na reprodução humana e atuar em outras áreas. Uhum. E foi assim que eu fiz. E
nem esperava, quando eu comecei a pós-graduação, em trabalhar no trânsito. Eu queria ter acesso às ferramentas. Sim. E foi, assim, válido, mas foi outra pós que eu fiz e deixei guardadinha ali, tanto quanto a saúde pública. E continuei na minha área de reprodução humana, na clínica, sempre na área da psicanálise, então as terapias são mais alongadas mesmo. Depois, algum tempo depois que veio a pandemia, aí os atendimentos começaram a bombar, né? Porque as pessoas começaram a levar em consideração a saúde mental, todo mundo estava passando por alguma necessidade, muitas mães pediam, faz avaliação, você faz já avaliação, faz avaliação do meu filho, tem isso, aquilo outro. Foi quando eu fui fazer a minha terceira pós-graduação, que foi a que eu não finalizei ainda, que é a neurociência da infância e adolescência, que me deu outros recursos para fazer a avaliação até em criança. Então, atualmente, eu faço avaliação não só na área do trânsito, mas em crianças, por conta dessas ferramentas, e em reprodução humana, mais esporadicamente. Mas em 15 anos aí estudando, né, basicamente sem parar, hoje eu consigo atuar majoritariamente com avaliação psicológica e com clínica. Tá? Consigo unir esses dois núcleos que já me tomam um tempo, mas não consigo fazer nada além. Por isso que eu não consegui concluir a neurociência. Já me toma um tempo razoavelmente grande. Mas a ideia do psicólogo, pelo menos todos que eu conheço, é sempre unificar pelo menos duas áreas, né? E dá para a gente fazer isso, Sim. né? Porque, enfim, a gente consegue se organizar para isso. Mas no mínimo duas áreas, né? Sim. No mínimo duas áreas. A gente consegue unificar para trabalhar em duas vertentes ali juntas. Legal. E a professora também abriu recentemente uma clínica de psicologia do trânsito, né? Sim, pois é. Nem imaginava trabalhar com trânsito, fui lá para me especializar e ter acesso a outras ferramentas, mas final do ano passado, eu me organizei de uma forma que eu falei, não, então eu vou abrir a clínica dentro da portaria 70, dentro das normas que eles indicam, né, das resoluções que eles fazem para a gente atender as pessoas que precisam de uma acessibilidade maior. Então, você tem que seguir umas normas, algumas portarias. Então, eu fui estudar isso também, fiz uma pesquisa de campo, vi que dava, comecei a investimento, porque é um investimento que você faz, você tem que alugar, pedir a documentação, né? Tem uma série de etapas, né? E eu fui começando, falei, não, acho que eu vou me organizar para fazer só isso, porque tendo um local que eu consiga unificar as avaliações, me ajuda também, né, a me organizar. Então, no final do ano passado, eu fiz o credenciamento com o Detran, seguindo as portarias, demorou uns 6, 7 meses para eles começarem o credenciamento a girar, mas hoje em dia eu trabalho majoritariamente com avaliação para CNH e clínica. E estou em processo de credenciamento com a Polícia Federal, que a Polícia Federal, assim como o Detran, exige alguns outros cursos, algumas supervisões, né, presenciais nos testes, porque é outra ferramenta, né? É outro público, é outra ferramenta, é outra forma de avaliar. Então, mais uma vertente que o psicólogo pode usar aí. Então, futuramente, acredito que vai demorar mais uns 40, 60 dias para sair esse credenciamento, mas eu vou conseguir unificar num lugar só e trabalhar com 3 vertentes: Detran, porte e clínica. E o CRP, ele autoriza isso, né? E o Você consegue CRP fazer dentro da autoriza, clínica, exatamente. fazer o atendimento clínico, fazer o atendimento para CNH, Isso, você dentro do consegue mesmo fazer ambiente, isso. lógico, cumprindo Respeitando, a isso. resolução deles, né? Porque eles pedem que tenha uma sala específica, sem barulho, com a medida certa, e a PF também faz as mesmas exigências. Às vezes muda uma coisa ou outra, mas a exigência física basicamente é a mesma. Acho que a grande diferença
diferença são o leque de testes que você precisa utilizar. Exato, as ferramentas mesmo. O leque de testes, o envio dessa formalização, que é um sistema diferente, né? Mas já é um outro público e um outro viés. Então, é avaliação para CNH, avaliação para porte e avaliação para criança dentro de algum transtorno. São avaliações diferentes, né? Cada um com o seu critério, mas que você pode fazer no mesmo lugar, desde que sejam dias diferentes e que você consiga distribuir aquele público naquele local, né? Com sala de espera, enfim, etc. Legal. Mas dá para fazer sim. Então, já vou atuar em 3 vertentes só com a psicologia daqui, sei lá, 60 dias, pelo menos. E eu vou voltar um pouco atrás, Sim. quando a senhora fez a psicologia do trânsito. Sim. Teve um grande nível de aplicação do conhecimento dentro da pós-psicologia do trânsito no dia a dia de atendimento? Sim. Sim, porque na psicologia do trânsito, o maior conteúdo da psicologia do trânsito é exatamente isso. A possibilidade de exercitar os testes de diferentes editoras que a pós traz, né? Então, ela traz um teste de atenção daqui, outro teste ali, um teste de inteligência, outro teste de personalidade. E quando você vai ver, você tem conhecimento, pelo menos amplo, mas de vários testes, que cada um pode te dar uma informação e você só precisa saber o que você vai fazer com aquelas informações, né? Porque, enfim, se eu vou fazer uma avaliação clínica, eu vou usar todas as minhas ferramentas, eu vou precisar entender o que eu vou querer saber de você. Se aquelas ferramentas vão me trazer aquelas respostas, né? Vai muito da minha necessidade. Então, eu vou muito bem mesclando, e a psicologia do trânsito me trouxe isso, porque me trouxe um leque de testes, né? Sim. Principalmente os psicotécnicos, né? Os psicométricos, né? Que são os inteligência, atenção, memória, quando você vê a condição base do sujeito, né? Aí você tem o palográfico, tem de personalidade, tem o HTP, que foi minha base forte na graduação. Então, tem esses testes mais projetivos que também te dão muito material. Aí o psicólogo sempre vai fazer o custo-benefício dele, né? O que teste que ele vai precisar para chegar na informação que ele quer daquela avaliação, né? Sim. E a psicologia do trânsito, nisso foi fundamental, para me dar acesso a essas ferramentas, com diversos professores, cada um específico numa área, me trouxe um embasamento que me ajudou na parte clínica e hoje me ajudou, porque hoje eu trabalho diretamente com isso, né? Sim. Nem esperava que me ajudasse tanto, mas me ampliou muito, muito os caminhos mesmo. Legal. E a professora foi convidada também para dar aula no curso de psicologia do Sim, trânsito, né? sim. Fui convidada, fico muito grata pelo convite, espero conseguir compartilhar bastante tudo que eu tenho desses 15 anos aí intensos de estudo e tenho um bom manejo em alguns testes, né? Fiz 2 testes de 60 horas de supervisão presencial, que dá mais manejo ainda, porque você tem que ficar corrigindo o tempo todo ali, presencialmente, uma exigência da Polícia Federal, né? Mas que te ajuda, porque no final você consegue fazer aquilo com muita facilidade, depois de 60 horas treinando, né? Com certeza. Então, agregou demais. Legal, legal. E visão de futuro, o que mais a professora pretende fazer? Continuar estudando, fora, depois, óbvio. Não dá para parar, aprovação, né? Não dá, né? Não dá para parar, porque mesmo quando você está dando aula, repassando algum conhecimento, você tem acesso a muitas pessoas, né? É muita troca o tempo todo, né? Então, são ferramentas que você troca ali com profissionais, você sempre aprende alguma coisa, né? É acrescido alguma interação ali, você recebe alguma coisa, né? O que ajuda demais, na verdade, principalmente os alunos, essa experiência de poder exercitar o teste, que é isso que eu pude fazer em aula, né? Poder falar, vamos então auto-aplicar o teste, ver o que eu vou olhar ou não,
que eu vou fomentar aqui, que eu vou identificar, que eu vou pesquisar mais. Então, a possibilidade de você se auto-aplicar e corrigir aquilo para identificar se aquilo é seu ou não, é muito valioso, e isso acontece na pós, né? E, então, é uma ferramenta que é fácil até, porque você troca ali com o conteúdo da própria pessoa, né? Sim. Então, você acaba corrigindo um teste da própria pessoa. Então, ajuda mais até no entendimento dela, do que ela leva em consideração, do viés, do que ela acha do rapport, né? Que é aquela conversa inicial, que é fundamental, que a gente não pode aplicar um teste antes de ter minimamente, né, conversado, entendido a causa, a demanda, o que faz a pessoa estar ali, qual é a motivação, que história tem atrás, né? Sim. E essa entrevista inicial acho que serve até na escolha do teste de ser aplicado, né? Sim, Porque fundamental. dependendo Do que do ela me início, traz, exatamente. Eu vou buscar o que ela tem mais facilidade, o que ela não tem tanta facilidade em falar. O que ela precisa identificar. Quer dizer, conflitos sexuais no HTP, vale falar? Né? Que eu estou fazendo avaliação para qual demanda, né? sim. Então, eu preciso saber muito qual é a finalidade daquela avaliação, para saber a ferramenta que eu vou usar. E a entrevista inicial me dá muita bagagem para isso. Sim. Né? E após a aula em si, a troca é como se estivesse com o paciente, porque você estimula a pessoa a projetar o conteúdo e depois corrigir seu próprio conteúdo. Né? É muito intenso Sim. esse contato, então muito válido. Fiquei muito feliz com o convite, espero que os alunos tenham gostado. Gostaram? Geralmente a gente recebe alguns feedbacks Ah, que bom. e os feedbacks sempre são bons. Ah, que bom. Para parabenizar a professora. Que bom. Não tivemos feedbacks ruins. Que bom. Que bom. Muito bom. Os alunos eles gostaram bastante das aulas e terão próximas, né? Sim, sim. Ainda sim. continuará dando aula para gente. Sim. A gente fica muito feliz em receber a professora sempre. Voltando um pouco atrás, a professora falou que estudou com alguns profissionais alguns testes e depois reviu esses testes no curso de pós. Conta para mim um pouquinho. A professora continuou estudando, continuou pesquisando sobre esses testes antes da pós ou só teve acesso a eles depois de novo na pós? Como foi? Sim. Então, alguns, porque eu tive um embasamento de teste projetivo na minha graduação muito forte e só tive contato com outros testes quando eu fui fazer a pós em psicologia do trânsito, por um acaso. Mas, que acontece? Quando você compra um teste, ele vem com uma formatação, né? Então, às vezes você ganha correção online, vem com manual, vem com instrução. Às vezes você tem acesso àquela ferramenta até pela editora, então você entra na editora, tem cursos gravados, etc. Então, vai muito do profissional querer entender e saber manejar aquele teste corretamente. Por quê? Porque senão, do outro lado, fica o quê? O CRP, que regulamenta, que direciona e que fiscaliza. Né? E as pessoas que normalmente trabalham com teste, trabalham com laudo. Porque você precisa usar aquelas ferramentas para montar um laudo, para dizer se está apto ou não, dizer se vai ou não, se faz ou não, enfim. Então, a ideia principal é que o psicólogo seja responsável o suficiente para entender aquele teste, para aplicar, corrigir sem o viés de interferência e laudar. Então, as editoras, normalmente, elas são bem completas. Elas têm esse programa de acesso, tem a própria editora, a própria plataforma. Você compra, só psicólogo pode comprar o teste, acho que isso caiu até, não tenho certeza. Acho que estava em tramitação. Alguma coisa para cair, né? Mas até então era só psicólogo que podia comprar. De qualquer forma, é só psicólogo que pode corrigir e laudar. Então, é uma segurança da nossa área que a gente tem. Mas a especialização fica muito a critério do profissional.
Porque ou você trabalha diretamente com a Polícia Federal e a Polícia Federal tem um critério de fiscalização, aí você se organiza para saber esse teste, ou você trabalha direcionado para o Detran, que também tem um nível de fiscalização, e aí você tem que direcionar os testes versus custos, versus o que tem que está liberado no SATEPSE, e tem a sua investigação clínica, né? Que é aquilo, qual é a minha demanda da avaliação? Isso vai fazer com que eu escolha os testes. E eu estar apta para laudar alguém através daquele teste, é só eu, minha formação e o meu interesse de correr atrás, de entender, de melhorar, porque na outra ponta fica o CRP, ou alguma denúncia ou alguma fiscalização, que na nossa área só acontece por meio da Polícia Federal ou do Detran. Então, fica muito a critério da ética do psicólogo, né, de se especializar. E também esses testes, pensando assim de modo geral, né, eles constantemente são atualizados, né? Periodicamente tem teste Sim, novo. sim. Às vezes o próprio teste é atualizado. Sim, eles têm um tempo para atualizar aquilo, até para medir com outro público, as pessoas vão mudando, né? Sim. As pessoas vão mudando, os tempos vão mudando. Então, tem um tempo de 10 em 10, de 15 em 15, de 5 em 5, depende da ferramenta. Mas o psicólogo que trabalha com teste tem que sempre se voltar pela SATEPSE, né? Que ali é a ferramenta que faz a distinção dos testes que estão aprovados, que estão aptos a serem laudados e dos que não, que estão infavoráveis, né? Que estão em estudo para ver a população, a idade, etc. E até recente a gente teve uma mudança gigantesca no mundo que foi a pandemia, né? Sim, E bastante coisa mudou dentro da avaliação, né? Acho que, inclusive, na algumas entrevista. distribuições de testes e tudo mais começaram a ser digitais também, né? Para Sim, facilitar. sim, a mensuração, a correção. A gente não consegue medir o quanto o Covid afetou a memória, a atenção. Na clínica, hoje, atuando majoritariamente com públicos mesclado, que é o de CNH, né, que vem de primeira habilitação até renovação. Então, atendo de 18 a 70 anos. Então, a gente entende lá no lugar de fala que a memória e a atenção foram bem prejudicados em pessoas que tiveram Covid. E até quando a gente vê um resultado mais inferior, a gente tem o hábito, né, não só na pós-graduação já é bem ovacionado isso pós-pandemia, mas a gente tem o hábito de, na entrevista, identificar se teve Covid, se foi da forma grave, se perdeu alguém, se teve alguma mudança na vida daquela pessoa pós-Covid, porque isso a gente ainda vai colher lá na frente, né? Os frutos disso, através de novos estudos, da população que sobreviveu a ela, enfim, os danos que deixou, isso aí vai ser para um futuro, mas a gente já sente na prática clínica que a memória, a atenção de algumas pessoas foram bem afetadas. Mudou um pouco a rotina, mudou. Tem um pessoal que fala, às vezes, a gente vai voltar ao normal. Não volta mais Não, ao não, normal. não existe mais normal, É, né? Não existe mais, né? Com essa cepa descontrolada e cada vez se aprimorando, mais sim. infecciosa, e enfim, a gente não sabe o que virá, né? E é isso, não sabemos e temos que lidar com essa angústia de Sim. construir junto esse futuro. É basicamente isso. E por conta disso também teve um momento, o professor até falou, né, que teve um aumento de busca, de procura. Sim, E sim. o que mudou na prática clínica na pandemia? Porque não só a busca, mas eu acho que todo o processo, né, o próprio CRP, ele reviu algumas diretrizes deles, né? Sim, para atender online, né? Para que as pessoas não ficassem desamparadas disso mesmo, que a gente se locomovesse, né? Sem se poder se locomover, na verdade. A psicanálise, ela trabalha muito com a fala, né? Então, o vídeo, o celular, não implica tanto, porque se você tiver um
engajamento naquele conteúdo, na pessoa, a parte clínica não fica tão afetada, né? Porque ela vai continuar falando dela, da onde ela estiver. Agora, tiveram coisas práticas, né? Tiveram perdas, tiveram pessoas que sofreram mais, sofreram menos, e todo mundo evidenciou muito a saúde mental, né? Pós-pandemia. Então, muita gente que nem sabia o que era psicologia, achava que era só para louco, soube, teve necessidade, teve crise de ansiedade, teve contato com alguém que teve, né? E isso está cada vez mais acessível, né? Sim. Tratar da saúde mental. Eu acho que isso foi a grande vantagem, se a gente pode pensar em alguma vantagem, voltar o olhar para a saúde mental e colocar ela num patamar que deveria ter mesmo, né? Ontem a gente teve, acho que vencemos alguma etapa lá no Senado. Parece que a gente não tem mais limitação de quantas consultas o psicólogo tinha para passar. Mas antes você tinha que ter uma indicação médica e pelo menos 10 sessões em 2 meses, algo do Uhum. tipo. Hoje em dia já não tem mais essa determinação de quantas consultas você tem, não direito ou necessidade, porque isso é muito elástico, né? Isso é Uhum. muito definido pela necessidade daquele momento daquela pessoa, né? Por exemplo, em avaliação neuropsicológica, as avaliações, às vezes você precisa de 10 encontros para conseguir uma criança com algum comprometimento de atenção, você precisa de 10 encontros para conseguir fechar todos os testes da avaliação. Em adulto, talvez se faria em 4, Uhum. né? Então, e precisa que seja presencial. Então, tem algumas ferramentas que a gente consegue ajustar, outras não, né? E isso é muito maleável, né? É muito Muito caso a sugestão, caso, né? é muito caso a caso, é. Mas para terapia, para psicanálise, para a parte clínica que trabalha com a fala, o distanciamento não prejudicou tanto, mas o diagnóstico sim, Uhum. entende? Porque daí o ir, o vir, o comprometimento financeiro ou de saúde emocional daquela família já está mais afetado, Uhum. né? Então tem aí o antes e o pós-Covid, que nunca mais vai ser normal e a gente nem tem ideia do que vai ser, Sim. né? E um alerta, né? Que dentro desse período, o quão importante é continuar estudando, porque a gente vê, às vezes, de uma semana para outra, uma nova orientação, às Exato. vezes uma nova variante. E dentro da psicologia, a gente tem que lidar com todas essas situações de alerta, porque muitas vezes são gatilhos para aquelas pessoas que estão ansiosas por conta desse processo, que mudaram a vida, que mudaram a rotina, e aí cada alerta desse, às vezes de uma consulta, de uma consulta para outra, muda completamente o perfil do próprio paciente, né? Às Sim, vezes ele está muito mais ansioso sim, em uma segunda consulta, às vezes por conta de um alerta, de algo que aconteceu, e tem que lidar sim. sempre com isso, né? E é muito caso a caso, né? Sim. E isso que é o difícil da psicologia, porque não tem um padrão, Uhum. uma forma, né? Tem como você, com seu embasamento, vai reagir conforme aquela pessoa te dá aquele conteúdo, né? Então é mais o psicólogo que trabalha do que a própria pessoa. Uhum. Mas o psicólogo trabalha fazendo esse filtro, né? Sabendo o que é da pessoa, o que é gatilho, o que é cultural, o que é do momento da vida, é o Covid, é a situação financeira, é a saúde mental, o que é que está implicando mais naquela pessoa naquele momento, né? É isso que gera mais angústia, né? Porque o psicólogo não tem um formato, né? Ele tem Uhum. que estar mais aberto a não julgar e ter todo o embasamento para conseguir lidar com o conteúdo que vier, né? Sim. E se a professora pudesse deixar para os psicólogos, para as pessoas que estão buscando especialização, para as pessoas que estão buscando mais conhecimento para atender melhor os pacientes, para se adequar a esse momento que a gente está, uma mensagem para essas pessoas?
Ah, com certeza é buscar sempre especialização, não pela especialização, mas pela segurança que a especialização te traz. E aí você fica cada vez mais apto a usar aquela ferramenta, a lidar com aquele público, e aí você fica cada vez mais seguro e consegue fazer um trabalho cada vez mais de qualidade. Então, a especialização, tirando as instituições que fiscalizam, é muito do profissional. Uhum. Então, é muito da ética, da segurança do profissional em buscar aquela especialização para entregar um trabalho melhor, né? Mas vale muito, faz total diferença. E faz isso, né, Marcos? Faz você ter outros caminhos. Quando eu fiz lá atrás a psicologia do trânsito, eu não imaginava que eu ia montar uma clínica, né? Mas se não fosse ela, eu não teria conseguido hoje. Verdade. Então, assim, toda a especialização, curso, vai te agregar, e principalmente como psicólogo, porque cursos extras te faz ter acesso a outras ferramentas, outros mundos, outras vertentes que te dão outra bagagem, né? Especialização é fundamental. Legal. Eu vou agradecer a professora. Eu A que gente vai agradeço. encerrar por aqui esse episódio sensacional. Muito obrigado pela presença, por ter doado esse tempo, por ter conversado com a gente. Espero que a gente possa marcar um novo episódio, Com falar um pouquinho certeza. mais, Sim, talvez em algum outro momento, a professora complementar mais. sim. Infelizmente a gente está com um tempo um pouco curto hoje, mas muito obrigado mesmo. A gente Eu que agradece agradeço. bastante. E para o pessoal que estiver assistindo, que quiser fazer especialização de psicologia do trânsito, no link da descrição desse vídeo a gente vai deixar as instruções ali para o pessoal entrar em contato para saber um pouquinho mais sobre a especialização e poder aí ter aula com a professora Michela. Muito obrigado. Vai ser um grande prazer. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada.